Graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma live. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças. Reverendo não tem nada a ver com padre. Reverendo é um título que tem uma pessoa que tem uma formação acadêmica. Então eu sou o reverendo Gilberto Rebouças. E nós estamos aqui para juntos hoje falarmos do grande amor de Deus. Graça e paz a todos. Nós temos aí a Leila, Deus abençoe, uma amiga que Deus nos deu, nos presenteou. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias, se você tem uma, na carta de Paulo que ele escreveu aos Efésios, capítulo 2, e versículo de número 8. Efésios capítulo 2, versículos de número 1 a 8. E hoje nós vamos refletir sobre a história da salvação. Então diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Senhor nosso Deus e Pai, curvamo-nos diante da Tua grandeza e majestade e pedimos pela unção do Espírito, que tudo pode, que tudo faz, e que nos use nesta noite para a Tua glória e para o Teu louvor, e que venha nos abençoar de forma poderosa, Pai, em nome e por amor do Senhor Jesus, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. Esse é um texto que nós chamamos na teologia de soteriológico, que diz respeito à soteria ou à salvação. E quando a gente diz que nós precisamos ser salvos, nós temos que compreender essa história chamada a história da salvação. E essa história percorre como um rio toda a Escritura Sagrada, toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. E essa história vai começar no Gênesis, para que a gente possa entender. O Gênesis 1 e 2 é o que a gente chama de plano piloto. Era o ideal de Deus, porque na vida nós temos o ideal, que é aquilo que é perfeito, que é aquilo que nós sonhamos, e tem o real, que é a realidade, e muitas vezes são díspares, a realidade do ideal. O ideal e o real são diferentes entre si. Às vezes a gente sonha com uma coisa, e o que a gente vive, na verdade, é outra coisa bem diferente. Então, no início, diz a Escritura que Deus criou Adão e Eva, nossos primeiros pais. E Ele criou um casal. E Deus os colocou em um jardim idílico. E Deus supriu todas as suas necessidades físicas, mentais e espirituais. E a Bíblia Sagrada diz que este ser humano desfrutava da comunhão com Deus. Que esse ser humano comungava com Deus todos os dias. Ele tinha o privilégio de andar com Deus. E no Antigo Testamento essa história de andar traz a ideia de
Naquela época, as distâncias eram grandes, os meios de comunicação, os meios de locomoção, na maioria das vezes, era caminhando. Então, grandes parcerias, grandes amizades, grandes enlaces ocorriam durante estas longas viagens, durante a conversa, durante essas grandes viagens. Então, Deus todos os dias andava com Adão e Eva pelo jardim, dava uma boa caminhada com eles. E Deus diz a Adão e a Eva que eles podem experimentar tudo, que eles são livres e que eles têm uma infinidade de coisas para degustarem, para experimentarem, mas Deus estabelece limites para que haja distinção entre o Criador e a criatura, em quem manda e quem deve obedecer, em quem guia e quem deve ser guiado, em quem orienta e quem deve ser orientado, em quem é Deus e quem é criatura de Deus. Então Deus, como Pai responsável, estabelece limites. E Deus diz: mas da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus estabelece limites e diz: olha, por isso que eu sempre digo que os mandamentos de Deus não são cercas para nos prender, mas cercas para nos proteger do abismo. Então o que acontece é que vem o diabo, que já havia caído, e ele tenta os nossos primeiros pais, o tronco da raça humana. E os nossos primeiros pais sucumbem à tentação. O Gênesis 3 é um referencial que vai marcar para sempre a história da humanidade, em antes e depois. Antes, a humanidade, o Adão, se encontra com Deus, guiado por Deus, desfrutando da presença de Deus e Deus providenciando tudo que ele precisa para ser feliz. Porque este era o projeto de Deus, que andássemos com ele, e que aprendêssemos com ele, que crescêssemos com ele em sua presença. E aí o que acontece? Esse homem e essa mulher, eles caem. Eles dão as costas para Deus, eles buscam emancipação de Deus. Eles aceitam a sugestão, a diretriz, a orientação de Satanás, de que eles podem viver sem Deus, que eles podem buscar a emancipação, uma vida sem Deus, e que eles podem dirigir seus próprios caminhos, escolher seus próprios caminhos, traçar seus sonhos, fazer sua vida e escrever sua própria história. E aí acontece o que a gente chama de queda. Há uma ruptura agora entre o homem e Deus, que a gente chama de queda teológica. O homem cai. O homem agora já está desligado de Deus. E Deus diz: no dia que dele comer, certamente morrerás. Então o que acontece é como um ventilador que está girando. E o que acontece com esse ventilador que está girando? Se você cortar o fio, ele continua girando, por causa do movimento, da força do movimento. Mas em algum momento, ele vai parar, porque está desligado daquilo que o faz girar.
Assim, quando o homem rompeu com Deus, ele foi desligado. E ele continuou existindo por causa do poder de Deus que estava dentro dele. Mas agora ele já morreu por dentro. Ele morreu espiritualmente. Internamente ele se encontra agora separado de Deus, desligado de Deus, sem comunhão com Deus. Então agora a morte é questão de tempo, porque nós não temos vida em nós mesmos. A nossa vida é uma vida derivada. É uma vida que vem, que emana daquele que é a fonte da vida. Jesus disse, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Então o único que tem vida não derivada é Deus. O único que tem vida em si mesmo, portanto jamais pode morrer, é Deus. Todas as outras criaturas viventes têm vida, mas dependem desse Deus. E como toda criatura está separada de Deus, o resultado é que mais dia menos dia, é questão de tempo que ele vai morrer, porque está desligado desse Deus. Então Adão e Eva pecaram contra Deus e aí surgiu o referencial à queda. Então, depois da queda, o homem agora é um ser enfermado na alma, adoecido na alma, propenso, inclinado. Ele continua com livre arbítrio, ele continua com liberdade de escolha, mas essa liberdade de escolha é definida, orientada, paramentada e balizada pela sua natureza. Assim como o animal, como o cavalo, ele estando morrendo de fome, se você colocar carne, ele vai morrer de fome, porque a natureza dele não é carnívora, é herbívora. Um leão que estiver morrendo de fome, e você colocar capim, do melhor capim, ele vai morrer de fome, porque a natureza dele não é de se alimentar de capim, é de se alimentar de carne, porque ele não é herbívoro, ele é carnívoro. Assim o ser humano, depois da queda, é um pecador por natureza. O pecado não jaz fora dele, mas infelizmente dentro dele. E o que ele pratica são expressões, manifestações, evidências do que está dentro. Por isso que Jesus diz, a boca fala o que o coração está cheio, ou seja, o que sai, as ações, as atitudes são frutos deste coração. E como desde Adão e Eva, o nosso coração foi maculado, a nossa interioridade foi maculada, a nossa interioridade foi enfermada, adoecida. Então agora nós continuamos com escolha, mas as nossas escolhas são escolhas viciadas. Elas pendem só para um lado. Nós não temos mais condição por nós mesmos de voltarmos para Deus. Nós não temos condição de escolhermos agora voltar para Deus, parar de pecar, viver uma vida honesta. A nossa escolha continua. Mas ela agora é uma escolha inclinada para o que é errado, inclinada. Veja, você pode experimentar na prática como é difícil fazer o certo. Como é difícil você estar ouvindo uma pregação, como é difícil você se ajoelhar para orar com Deus, orar a Deus e com Deus, como é difícil você ler a Escritura Sagrada, você lê algumas páginas, a sua mente já está cansada, mas que se for a noite toda dançando, a pessoa não sente tanto.
Se for a noite toda bebendo, a pessoa não sente tanto. Então, o pastor Oliveira está dizendo, ligadinho na palavra, Deus abençoe. A Leila também tem sido uma bênção, pastor, e eu conheci que ela é sua irmã. Se é sua irmã, deve ser uma pessoa maravilhosa. Então, o que acontece é que o ser humano agora é um ser humano que, se ele tiver de escolher, ele vai escolher sempre o que é errado, ele vai escolher o que é contrário a Deus, porque ele é como nossos pais, que fizeram uma escolha. Então as nossas escolhas estão condicionadas pela nossa natureza. O apóstolo Paulo diz, a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então, uma natureza carnal não pode obedecer a uma lei espiritual. Então, o que acontece? Do Gênesis 3, há uma ruptura entre o homem e Deus, entre o homem e o homem, porque o homem agora é um ser que por dentro está rasgado. O homem agora, ele teme, ele tem medo, ele se esconde, ele tem culpa. E aí o que acontece? O homem agora não pode mais receber a visita de Deus porque ele é culpado. E aí o pecado tem uma capacidade única de alastrar-se, de se expandir. É a pior pandemia. E aí o pecado se expande de Adão e Eva. Ele pula a barreira, vai para os filhos, e Caim mata Abel. E aí vem o filho de Caim, Lameque, que é altamente violento, e ele diz, ele é o primeiro bígamo da história, ele tem 2 mulheres, e ele diz, ouvi Ada e Zilar, mulheres de Lameque, matei um jovem por me ferir, e um homem porque me pisou. Então é alguém violento. E aí a humanidade continua crescendo, mas agora o pecado está dominando a todos. E a Bíblia Sagrada diz, e viu Deus que a maldade era contínua no coração do homem, e que ele não voltava atrás, e Deus disse, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele se tornou totalmente carnal, totalmente dominado, dirigido. A irmã Socorro Lucas dos Santos, que bênção do céu, minha eterna ovelha, uma bênção de Deus. Deus abençoe a irmã e a sua família toda. Então o que acontece agora? Nós temos o pecado agora se alastrando porque ele está no interior do homem. Então cada vez que nasce um ser humano pecador. Davi diz que eis que eu nasci em iniquidade, em pecados me concebeu minha mãe. Nós não vamos nos tornar pecadores quando pecamos. Nós pecamos porque nós já somos pecadores. Assim como a bananeira não dá banana para ser bananeira, ela já é bananeira. E por causa de ser bananeira, ela vai dar banana. O pé de caju não dá caju, não é cajueiro quando dá caju. Ele já é cajueiro, e por ser cajueiro, ele dá caju, ele produz caju. Então, pé de caju produz caju, pé de manga produz manga, pé de banana produz banana, pé de gente produz pecado. Porque nós estamos separados de Deus e separados de nós mesmos. Dentro de nós há uma divergência. Você pode olhar que você tem pensamentos bons, pensamentos ruins. Ora você quer uma coisa, ora você quer outra. Você quer seguir a Deus e você vê um dilema do outro lado, a dificuldade. Porque nós vivemos nessa dicotomia, nessa gangorra interna. Há também uma ruptura social. O homem diz, a mulher que tu me destes. Agora não há mais uma agenda só no casal, agora é cada um por si. Há uma ruptura governamental, onde o homem não governa mais a terra se rebela contra ele, a terra não produz mais só alimento, a terra tem seca, tem cheia, a terra agora é difícil de ser cultivada, os animais se rebelam contra aquele que era o representante, porque o homem
é o representante visível do Deus invisível. Deus colocou ele numa alta posição. Por isso o pecado do homem é tão grave. Porque o homem está na terra representando o Criador. E quando ele desobedece, ele está desobedecendo em nome do Criador. Quando ele transgride um mandamento do Criador. Quando ele dá as costas para o Criador. Quando ele quer viver só, ele está pedindo independência dos cuidados do Criador. E aí o que acontece, vendo Deus que a maldade era contínua no coração do homem, Deus manda um dilúvio. Mas o propósito de Deus não é destruir a raça humana. O propósito de Deus é salvar. E aí Deus manda Noé construir uma arca, e a arca não era para bicho. Hoje a gente olha, quando a gente lembra da arca de Noé, a gente lembra da girafinha, do elefante, a gente lembra dos bichinhos que vão entrando na arca. Mas Noé leva 120 anos para construir a arca. É a longanimidade de Deus esperando. Então Deus está esperando por todos nós. Deus, os anos que você tem é o tempo que Deus está esperando por você. E aí o que acontece é que os homens veem a arca porque alguns estudiosos acreditam que até aquele dia não havia chovido ainda. Alguns acreditam que apenas um vapor subia e regava a terra. Então ainda não havia chovido. Outros acreditam que já havia chovido, mas isso não é essencial, é secundário. E Noé começa a construir uma arca, porque a Bíblia diz, pela fé, sendo avisado, temeu e construiu uma arca para a salvação. Então aquela arca era para Deus levar o maior número de pessoas possível. Era um barco enorme de 3 andares. E como os homens ridicularizaram aquilo, como os homens zombaram, como os homens não creram. A Bíblia diz, nos dias de Noé casavam e davam-se em casamento, comiam, bebiam, vendiam, plantavam, edificavam. Era um povo totalmente dominado pelo materialismo, um povo incapaz de olhar para o céu, incapaz de pensar nas realidades espirituais. Então o que acontece? Aqueles homens que estavam cegos perderam o lugar para animais. Os animais entraram numa arca que era para eles. E muitas vezes a gente pensa assim, e muitos céticos dizem o seguinte, como é que pode, rapaz, todo tipo de animal do mundo está ali naquela arca, aí eles vão fazer as contas. Primeiro, a Bíblia está falando do ponto de vista fenomenológico. Os animais que entraram eram animais conhecidos lá, não eram animais lá da África, não eram animais do Brasil, eram animais conhecidos naquela região. Em segundo lugar, não foi Noé que saiu com uma redezinha e um laço e uma armadilha para pegar os animais, não. Foram os animais que pressentiram o perigo e vieram para a arca. Foi os animais ditos irracionais que pressentiram o perigo, como no caso das tsunamis. Se você assistiu o filme O Impossível, que é um filme que eu sugiro, de uma família que escapou das tsunamis que atingiram a Ásia, os animais pressentiram e subiram para as partes mais altas. E eles escaparam, enquanto os homens estavam nos resorts, na beira-mar, na beira da praia, bebendo, comendo, alienados do perigo que os cerca. E aí o que acontece? Deus manda um dilúvio, mas Deus queria salvar, e é tanto que Deus espera 120 anos e depois mais 7 dias. Mas o povo não quer, então chega a hora, e aí Deus manda o dilúvio, só a família de Noé se salva.
Mas aí a gente vê que o mal vai dentro de Noé, porque assim que Noé termina, que passa o tempo, porque o dilúvio foi de um ano. A Bíblia diz que o dilúvio começou no ano 600 da vida de Noé, terminou no ano 601, porque tem 3 textos que falam sobre o dilúvio. Um diz que durou 40 dias e 40 noites. E aí muitos cientistas dizem que durante 40 dias e 40 noites não dava para encher toda a terra. Mas eles não leram o texto. É assim, quem entende de Bíblia tem que ter muito cuidado de falar em ciência, porque não é sua área. Quem entende de ciência tem que ter muito cuidado de falar em escritura, em teologia, porque também não é sua área. Porque quando a gente fala, a gente deve falar com conhecimento de causa. Quando a Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz, e abriram-se as portas do grande abismo. Então, foi chuva que desceu e o lençol freático, as águas de baixo que subiram. E até as águas do mar cobriram a terra. Então agora aquele elemento seco que Deus tinha tirado lá no começo, porque as pessoas se enganam e esquecem e não leram a Bíblia e fazem críticas injustas à Bíblia sem terem lido, sem terem conhecimento. Então a Bíblia Sagrada diz que o planeta era um planeta cheio só de água e a terra estava lá embaixo. E Deus fez evaporar uma parte da água que ficou em cima e fez aparecer a porção seca. Por isso que a terra é mais alta do que o mar. Então o que acontece é que no dilúvio houve uma volta ao estado primevo, ao estado primitivo. Ora, mas todas as dúvidas se resolvem com a seguinte afirmativa: eu creio em Deus. Se você crê em Deus, então é possível, e eu creio no Deus da Bíblia. Eu não quero um Deus do meu modo, porque tem gente que crê em Deus, mas crê no Deus que é criado à sua imagem e semelhança. A sua imagem, é você que fez esse Deus. É uma invenção da sua mente, é um pensamento, é como você o idealizou, é como você gostaria que ele fosse. Na verdade, é uma caricatura de Deus, na verdade, é um ídolo, e não o Deus verdadeiro. Muita gente adora um ídolo construído por si mesmo. Porque quando você confronta o Deus que você crê com o Deus que se revela nas Escrituras, você vai ver, esse aqui não é o que está aqui. Esse aqui é fruto da minha imaginação, da minha idealização, é uma produção minha. Porque o meu Deus, o Deus da Bíblia, não cabe na minha cabeça nem na sua. Ele transcende. Então, se nós acreditamos em Deus, nós acreditamos que Ele criou todas as coisas. Nós acreditamos que Ele tirou do meio das águas a porção seca e que depois Ele fez o reverso. O que Ele fez? Ele mandou um dilúvio e a terra voltou a ser coberta de águas. Então o dilúvio durou 40 dias e 40 noites e todas as portas do grande abismo se romperam. Veio água de cima, água de baixo, água do mar. Por isso o mundo se transformou num mar. É como se Deus dissesse, vou desfazer o que eu fiz, vocês não querem. Eu montei a casa para a gente brincar, vocês não querem brincar, vou sair da brincadeira. E aí o que Deus faz? Manda um dilúvio e agora todos são consumidos. Mas o mal não está fora, não dá para acabar o mal como muita gente imagina. Destruindo o malvado. Vou lhes dizer de novo, não se acaba com o mal destruindo o malvado. Não, porque o mal está aqui.
A cada ser humano que nasce é um malvado em potencial. E aí o que acontece? Noé, quando sai dali, você diz assim, puxa vida, Noé vai ser um homem agora irrepreensível. Noé tomou um porre que ficou nu e amaldiçoou o seu filho. Então você vai ver que mesmo diante das grandes experiências da vida, a maldade está dentro de nós. Ela não consegue ser erradicada com a punição. Não basta a cadeia. Cadeia é paliativo. Punição é paliativa, não resolve. E aí o que acontece? Nós vemos a raça humana crescer. Só que agora cresce em 3 direções, porque Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E eles se espalham pelo mundo, porque Deus percebe, eles se uniram e Deus percebe que a unidade deles é uma unidade perversa. Eles se uniram para enfrentar Deus e eles constroem uma torre para conquistar o céu. É o ápice do pecado, é o cume do pecado, é o absurdo do absurdo. É o ser humano em sua bestialidade, em sua loucura, em sua prepotência, em sua arrogância, em sua soberba, achar que a terra não é suficiente, que ele pode conquistar o mundo dos deuses. E aí Deus disse, descerei, verei, porque ali é uma ironia, Deus está dizendo, a cidade deles, o poder deles é tão pequeno, que eu preciso descer para ver. E aí os teístas abertos disseram que Deus não é onipresente, porque Deus precisa descer. Aquilo ali, meu amigo teólogo teísta aberto, aquilo ali é uma ironia. Deus está caçoando deles. Como dizem os cearenses arretados, Deus está zombando. Deus está mangando, que é como nós dizemos aqui no Ceará. Então o que acontece agora? Deus está agora aqui, e aí Deus olha, e aquelas raças, Deus tem que confundir as línguas para que aquele povo saia, porque eles estão numa unidade. Deus diz, já que eles estão unidos, ninguém poderá segurá-los agora em sua maldade. Porque Deus sabe o poder que tem gente unida na direção do mal. Assim como há poder em gente unida na direção do bem. E aí o que acontece agora? Esses povos se espalham, porque eles têm que encher toda a terra, e eles vão levando dentro de si, eles não vão aprender a pecar lá, eles vão levando dentro de si, eles carregam em si mesmos o pecado, e aí eles vão se afastando cada vez mais da luz de Deus, da revelação de Deus, e eles vão criando deuses conforme as suas concepções. E aí eles vão transformando o homem em divindades. E aí eles vão criando os Baals da vida. E esses deuses, eles têm uma representação visível, que era uma estátua. Porque o Deus da Bíblia, a Bíblia diz, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a idolatria é um pecado ofensivo a Deus, porque traz Deus da sua grandeza para a pequenez de uma imagem. Porque traz o Deus invisível para o visível. Porque dimensiona o indimensionável. Porque reduz aquele que enche o céu e a terra.
Na Bíblia tem uma doutrina chamada de imensidão de Deus, e ele diz, não encho eu os céus e a terra? Então, quando a gente fala da grandeza de Deus, ele é tão grande que ele enche o céu e a terra. Então, a idolatria, ela veio para apequenar, para reduzir, para limitar e para inertizar, deixar paralisado Deus. E é por isso que Deus abomina a idolatria. E é por isso que nos mandamentos Deus diz, não farás imagem de nada. De nada. E é por isso que nós que cremos na Bíblia não nos curvamos diante de nada que não seja o eterno. Nós não pedimos, não nos curvamos, não oramos, não prestamos culto, não nos submetemos a nada, com exceção do Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o que acontece? As religiões se multiplicam, porque sempre o homem vai ser um adorador por excelência. Uma das provas racionais da existência de Deus é que o homem tem esse desejo de adorar, que não existe um lugar no mundo que a antropologia secular tenha pesquisado e que o homem seja um ser sem necessidade de adorar. Quando você vai para as tribos indígenas, os indígenas têm lá sua religião, eles creem nos espíritos que se encarnam, que se manifestam nos ursos, nas águias, nas águas, nas cachoeiras. Você vai para as outras cidades do mundo, as mais remotas, eles creem em uma pluralidade de deuses. Então a ideia de divindade continua dentro do homem. Porque a imagem de Deus foi machucada, foi distorcida, foi manchada, mas não destruída. O homem ainda continua sendo a imagem de Deus. Um missionário chegou para pregar em uma tribo e ele tinha dificuldades para pregar, mas como existe uma coisa na teologia que a gente chama de fator Melquisedeque. O que é fator Melquisedeque? É que a Bíblia Sagrada diz que Abraão voltou de uma guerra e apareceu de repente um homem. E esse homem chamava-se Melquisedeque, que é de Melerrim, rei, e de Sadak, que é justiça. Então, rei de justiça, rei de Salém, rei de Jerusalém. E esse homem trouxe pão e vinho para dar alimento aos soldados de Abraão, aos 318 tão conhecidos. E aí Abraão honrou este homem dando o dízimo. Então acredita-se no fator Melquisedeque, ou seja, que aquele sacerdote tinha em seu coração impressões de Deus. Deus havia tocado em seu coração, ele tinha um vago conhecimento de Deus, com muita imperfeição, mas tinha. E por isso, na teologia, nós cremos que em toda a raça humana há esse elemento de conhecimento de Deus, mesmo que esteja completamente distorcido, mesmo que esteja quase apagado, mas ainda há uma pequena luz dentro do homem, por mais paganizado que ele seja. E aí, quando o homem chegou lá e foi tentar pregar, o índio disse, missionário, aqui não é assim. E o missionário, pensando em como poderia começar aquele diálogo, como poderia falar diante daquela tribo toda que se reuniu, e ele não sabia por onde começar. Aí o missionário, o chefe da aldeia disse, missionário, aqui é o seguinte, o nosso costume não é que um estrangeiro fale, mas a gente fala primeiro, a gente conta a nossa história, e depois de conhecer a nossa história, aí o Senhor fala.
missionário ficou ainda mais atribulado. Ele disse: os nossos ancestrais dizem, disse o chefe, que nós viemos parar tão distante porque os deuses se zangaram com os seres humanos e escolheram um homem para construir um barco e levar a família dele para bem longe. E nós somos descendentes desse tal homem aí que a gente não sabe nem qual é o nome. E nós escapamos desse dilúvio e dessa enchente, e a gente veio andando pela selva, nascendo, crescendo, morrendo, vindo uma geração após outra, cada dia mais longe, até que a gente chegou aqui nesse lugar tão distante do que vocês chamam de civilização. Pronto, agora havia uma ponte de contato, que na missiologia nós chamamos de ponte de contato. O homem disse: rapaz, essa história aí, eu tenho um livro que conta a história de vocês. E aí, você já sabe, ele abriu no Gênesis e contou a história do dilúvio, e a tribo toda ficou alegre e disse: rapaz, não é que a nossa história já estava registrada num livro? Isso significa que o homem carrega dentro de si ainda, por mais pagão que seja, porque nenhuma religião, por mais pagã que seja, está totalmente errada. Ela tem um pingo de verdade. Por quê, pastor? Porque nós trazemos a imagem de Deus. E aí o missionário disse: agora eu tenho como pregar. E ele evangelizou aquela cidade. Então, eu aconselho você a ler um livro chamado Fator Melquisedeque. Então, o que acontece? Agora, o pecado se espalha. E o pecado agora paganiza toda a humanidade. E chega a um ponto de cada homem estar corrompido, cada homem caminhar a passos largos para a destruição. E aí nós já vemos os homens partidos em países, em tribos. Não há mais uma irmandade, não há mais uma sociedade humana. O que existe é a polarização. E aí é um povo que vai viver em guerra, porque eles vivem num lugar onde tem pouca comida e gente demais. Então é pela sobrevivência. Então eles estão ali matando e se matando e preocupados. Por quê? Porque quem vence a guerra porque tem muita gente que injustificadamente faz crítica à Bíblia e diz que na Bíblia tem muita guerra. E na Netflix não tem. E na tua TV não tem bala demais. E não tem sangue demais. E nem por isso você deixa de assistir. Porque é estranho, as pessoas gostam de MMA, de gente dando murro no outro, de gente quebrando o braço do outro, a perna do outro, tirando sangue do outro, como aquele caso do Anderson Silva, que quebrou a perna, que foi uma coisa terrível, dolorosa até em quem estava fora. E o povo gosta e lota, mas quando é a Bíblia, aí todo mundo fala mal. O povo quer assistir os filmes do Rambo, o povo quer assistir o Massacre da Serra Elétrica. Todo filme onde o pescoço rola, mas quando é a Bíblia... Por quê? Porque o homem se tornou inimigo de Deus. Então, tudo que for feito por um homem, ele aceita. Tudo que vier e tiver sua origem em Deus, ele rejeita, até que um dia ele volte-se para Deus. E o que acontece quando o mundo está paganizado, quando parece que toda a esperança se perdeu? Deus chama Abraão e Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí começa o que a gente chama na teologia de o plano da salvação, a história da redenção. E Deus diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, porque de ti sairá o Messias, o Salvador.
aquele que vai dar jeito, aquele que vai tirar o pecado não de ao redor do malvado, mas de dentro do malvado. Aquele que não vai destruir o malvado, mas vai transformar o malvado. Mas vai, pelo seu espírito, entrar no coração do malvado e desfazer o que o mal fez, o que o pecado fez. E aí o que acontece? Deus chama Abraão, e Abraão vai andando, e aí de Abraão Deus cria uma nação que é a nação israelita. Aí Deus diz, agora eu vou começar a ensinar os meninos como se achegarem a mim. Aí Deus vê que está todo mundo pagão, todo mundo no paganismo, ninguém mais sabe como voltar. Eu quero Deus, o mundo clama por Deus, o mundo geme por um Deus, o mundo cria Deus aos montes, mas o mundo não consegue voltar, não enxergar esse Deus, e aprova esse Deus se revelar, aprova esse Deus se mostrar. Mas esse Deus vem tremendo, numa didática tremenda, com a pedagogia tremenda. Esse Deus chega e diz, Israel, vem cá. Eu vou tirar vocês do Egito. Vocês são escravos, eu vou libertar vocês. E Deus liberta Israel do Egito. Porque Deus quer nos ensinar que todos nós já nascemos escravos. É por isso que eu aconselho um livro de Martinho Lutero chamado Nascidos Escravos. Você pode baixar aí. Vem, como eu digo brincando, vem com vírus e tudo. Você coloca assim, baixar em PDF no Google, Nascido Escravo, e leia. Nós já nascemos na escravidão do pecado, nosso coração já nasceu doente. Davi diz, eis que eu nasci em pecado. Eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Quando a mulher judia, aí Deus vai ensinar. Aí Deus diz o seguinte, olha, eu tirei vocês, vamos fazer uma aliança, vamos fazer um contrato, vamos fazer um acordo. Vocês são meu povo, eu sou o Deus de vocês. Por isso Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, porque você chegou ao Deus verdadeiro, você descobriu. Aí Deus diz, eu não apareci a vocês em cima do monte com imagem. Eu não apareci de forma visível para que vocês não tentem me reduzir, me atacanhar. Para que vocês não creiam em um Deus palpável, tangível, imovível, que não pode se ajudar. Quanto mais ajudar aqueles que nele confiam. E Deus chega para o povo de Israel e diz, olha a incoerência, vocês pegam o profeta zombando, ironizando, diz assim, vocês pegam a madeira, com a metade de vocês cozinham o almoço, com a outra metade vocês fazem um Deus e se prostram diante dele. É porque o ser humano sem Deus, por mais culto que seja, não passa de um tremendo ignorante, de um cego tentando conduzir outro cego. Porque não consegue enxergar o que realmente interessa. E você diz, pastor Gilberto, por que tem tanta gente academizada? Por que tem tanta gente estudada, escolarizada? Porque ainda são a imagem de Deus. Porque não perder, porque se o homem tivesse deixado de ser a imagem de Deus na sua totalidade, ele seria mais um diabo. Então a gente teria bilhões de diabos. Mas Deus, em sua bondade, não deixou que a sua imagem, a sua impressão, a sua digital estivesse em nós. Então, por mais pecador que você seja, por mais erro que você seja, por mais pagão que seja, por mais desconhecido que seja Deus de você, ainda há uma luz lá dentro que pisca quando Ele chama, quando Ele fala. E aí Deus resolve ensinar, e Deus diz, olha Israel, vocês me farão um santuário para que eu habite no meio de vocês. E vocês vão fazer um santuáriozinho com 3 partes. E vocês vão ficar do lado de fora desse santuário, vocês não podem entrar nesse santuário, vocês vão precisar de sacerdote para fazer mediação entre vocês e mim, entre mim e vocês. Vocês não podem vir direto a mim,
Deus estava ensinando que há um princípio da separação. O homem não podia ele. Então, o que o homem fazia? Trazia uma ovelhinha e oferecia aquela ovelha no seu lugar. Aquilo ali era a didática de Deus. Era o animal inocente morrendo no lugar do pecador. E tem gente que faz crítica injusta à Bíblia. Tem gente que diz, mas como é que pode matar as ovelhinhas, as bichinhas tão bonitinhas? Eles esquecem que naquele país, naquele mundo, o povo vivia de comer ovelha. Então, se eles não matam a ovelha, se eles não sacrificam a ovelha, quem vai morrer não é a ovelhinha, é a filhinha bonitinha, é a família lindinha, é a esposa bonitinha. Então, ao invés de morrer de fome, a filhinha bonitinha, adeus, ovelhinha. Então, Deus cria essa metodologia e Deus diz, olha, vocês vão oferecer um animal inocente, um animal que dá dó em matar, um animal que não sabe que vai morrer, no lugar de vocês, para que vocês vejam, porque o pecado é algo concreto e precisa ser internalizado. Ou seja, nós precisamos ter consciência disso. Então, quando o povo estava matando aquele animal lindo, inocente, inofensivo, que não sabia de nada, que não sabia para onde ia. A Bíblia diz como ovelha muda foi levado ao matadouro, falando de Jesus Cristo. Quando as pessoas matavam, diziam, este está morrendo no meu lugar. Então aquilo tinha uma lição espiritual, a pessoa sabia que o salário do pecado é a morte, que o fim de todo homem sem Deus é a morte. Tinha também um cunho psicológico, a pessoa sabia como doía, como era doloroso, como era injusto que uma ovelha inocente morresse no lugar de gente como a gente. E aí Deus diz, olha, vocês podem me trazer 5 ofertas. Você pode me trazer o holocausto, que era olá, porque vem do verbo alá, é subir, tudo era queimado. Vocês podem trazer uma oferta de cereal, minhá. Aí Deus diz o que eu acho tremendo. Deus é tremendo. Se eu fosse você, eu lia a Bíblia. O Ministério da Saúde Espiritual adverte, ler a Bíblia faz bem a sua saúde, faz bem a sua alma, faz bem a sua casa. Deus diz no holocausto, vocês podem, se forem ricos, trazer um gado, um bezerro. Pode trazer um gado miúdo, que é o tson, que era uma ovelha, uma cabra. Ele disse assim, mas se você não tiver um gado miúdo, você pode trazer um casal de pombinhos, oriolinha. Mas se você não tiver, você pode trazer farinha de trigo ou de cevada. Ou seja, Deus abriu porta para que todas as pessoas, indiferente da sua condição social, pudessem se achegar à sua presença. Deus está dizendo, desde o rico que pode alcançar, que pode ofertar um bezerro, até o mais desfavorecido da vida, que só tem um punhado de farinha, todos podem se achegar a mim. E a Bíblia diz, ninguém apareça diante de Deus de mãos vazias. E aí um monte de charlatão, um monte de pastor e líder religioso que quer o dinheiro dos outros, pega aquilo ali e diz, nunca vem para a igreja sem dinheiro. O que está falando ali é que você só pode se achegar a Deus por meio de uma oferta. O princípio que Deus está dizendo é o princípio da separação. É que eu e você e toda a raça humana, desde Adão, estamos separados de Deus e cada dia que passa nós estamos mais longe. Deus está mais longe, nós estamos mais longe. E aí, o meio era o inocente ser imolado, ser sacrificado no lugar do justo. E aí Deus vai dando a lição. E aí Deus diz, olha, se vocês não puderem trazer o holocausto, vocês podem trazer uma oferta que era chamada minhá, que era a oferta de flor de farinha, que era de trigo ou de cevada.
Aí Deus diz, mas vocês podem também trazer a shelamima, que era a oferta pacífica. Vocês podem trazer a oferta para comerem aqui. Então a pessoa levava uma oferta ao templo, uma parte era oferecida a Deus, a outra ela convidava. E Deus dizia, convide a viúva, o órfão, convide aquelas pessoas que não têm nada, que era um princípio de solidariedade, de generosidade. E aí as duas últimas pecados, as últimas ofertas eram Hatat e Hasham, que era a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. E aí todo mundo ofertava, quando cometia um pecado ia lá e ofertava. Porque aquela oferta Deus estava ensinando, dizendo, vocês são pecadores e vocês precisam de perdão. Então sempre o homem estava lá, então as ovelhas morriam aos milhares. E aí Deus instituiu o Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. Uma vez no ano, o povo o sacerdote para interceder diante de Deus pela nação. E aí quando o sacerdote oferecia e Deus aceitava, aquele povo celebrava, fazia festa. Israel é o povo da celebração, da festa, quase que o ano inteiro. E as principais são Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. E aí o que acontece? Deus vai ensinando através do tabernáculo que Deus está ali no meio do povo, acessível ao povo, mas há uma barreira, há muros que separam. Eles precisam ir a um sacerdote, porque ainda não podem ir a Deus, porque Deus está lá no último recinto. E Deus faz um degradê, Deus é tremendo. Deus diz assim, ó, existe o lugar, o santo dos santos, existe o lugar santo, existe o átrio, fora do átrio existe o arraial, que é como diziam as antigas versões, fora do arraial existe o lugar imundo, que é para onde foi levado o bode emissário, e para fora disso existe o imundo do imundo, que era o mais imundo de todos. Então Deus está ensinando que Ele é santo, que tem um lugar santíssimo, que tem um lugar santo, que tem um átrio e que nós estamos do lado de fora. E aí ele está no meio ali, mas não é acessível porque o muro do pecado está de pé, nos separa. E aí, por muitos anos, Israel fez isso no deserto, até que entrou na terra prometida, e até que vem um rei chamado Davi, e Davi transforma aquele tabernáculo, aquela tenda de madeira, peles, em um templo de pedra, em um templo, Davi projeta e Salomão constrói, e aí todos os dias está inculcado na cabeça do animal que um cordeiro inocente deve morrer no lugar dos pecadores. E aí Deus levanta os profetas. E os profetas começam a profetizar que vem o Messias, o inocente, o justo, para substituir, para ter uma morte vicária, substituta, para tomar o meu lugar e o seu. E aí Jesus Cristo nasce, e os anjos celebram, e os anjos fazem festa, e os anjos dizem glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens a quem ele quer bem. Vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí Jesus nasce, cresce, e aos 30 anos ele começa seu ministério, mas aí ele vem ao batismo de João. E quando ele vem ao batismo de João, e João começa a sentir a presença gostosa de Deus vindo na sua direção, porque isso que você está sentindo hoje é nada mais, nada menos do que a presença de Deus na tua direção, do que a presença de Deus na minha direção, porque a presença de Deus traz paz, porque a presença de Deus traz esperança, porque a presença de Deus traz possibilidade de perdão, porque a presença de Deus traz transformação de vida das piores pessoas. E aí João Batista olha barranca acima,
e ele vê vindo na sua direção o Senhor Jesus. E ele diz, eis, ele olha para a multidão, e ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí Jesus vem e começa a colocar as coisas em ordem, e começa a dizer que ele veio para estabelecer na terra o reino de Deus. E ele começa a sair pelas ruas da Palestina, chamando homens e mulheres, através do evangelho, para se tornarem não membros de igreja, mas súditos do reino. Ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creiam no evangelho. Então ele chega agora dizendo que ele é rei, e que ele está elaborando, ele está implantando um reino, e ele diz, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é um reino político. Por isso, tira o cavalo da chuva, você que imagina que implantando um presidente evangélico vai resolver os problemas. Não resolve. Quero dizer uma coisa, onde estiver ser humano vai ter a mácula do pecado. Vou repetir, Noé saiu do dilúvio, mas o dilúvio não saiu dele. E Noé tomou um porre e ficou desnudo. Qualquer ser humano que nós coloquemos no poder vai ser falho, vai falhar. Pastor, e como é que o senhor vota? Eu procuro votar escolhendo o menos ruim. Porque tem o ruim e o pior. Aí entre o ruim e o pior, eu voto no ruim. Porque, como já está dizendo, é melhor que o pior. Mas não que eu creia, que eu acalente, que eu nutra a esperança de que o bichinho vai resolver os problemas da nação, só citando um versículo. Conhecereis a verdade vos libertará, que ele não conhece, nem nenhum outro. Que tem um monte de pastor tentando entrar na política. Se você tem um chamado de Deus, você não pode entrar na política. Eu acredito que pode ser político uma pessoa que não tem a vocação pastoral. Mas quem tem a vocação pastoral não pode escolher outra coisa, porque não deseja outra coisa. Billy Graham foi um dos maiores pregadores do século, e o presidente dos Estados Unidos chegou para Billy Graham e disse, Billy Graham, eu vim convidá-lo para ser ministro dos Estados Unidos da América. Billy Graham disse, não posso. O presidente disse, você não entendeu. Eu estou chamando você para ser ministro da maior nação do mundo. Billy Graham disse com todo respeito, Sua Excelência, quem não entendeu foi o senhor. Eu sou ministro do reino de Deus, no céu e na terra, do Deus vivo todo-poderoso. Então eu não posso me rebaixar a ser ministro de uma só nação. Isso é ter certeza do seu chamado. Qualquer um que tiver um chamado político, eu sugiro que vá. Mas se você foi chamado para ser pastor, o seu único lugar é pregando. Veja o exemplo dos apóstolos, que quando surgiu o problema das mesas, eles disseram,
Vamos separar diáconos, porque nós não podemos deixar o ministério da palavra nem a oração. Nosso lugar não é discursando em cima de um palanque para conquistar votos. O nosso lugar e a nossa chamada é pregar o evangelho para conquistar súditos para o reino de Deus. Porque já está mais do que claro de que nenhuma política, de que nenhum tipo de governo resolve. Porque os homens já experimentaram o presidencialismo, o comunismo, o socialismo, porque já experimentaram todo tipo de forma de governo e o mundo continua cada vez pior. Porque a Bíblia diz, quando Deus faz a profecia, como eu estava falando, voltando agora, Daniel vai interpretar uma visão do rei Nabucodonosor, e Nabucodonosor viu a imagem, e a cabeça era de ouro, aí os braços eram de prata, o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro, e vai descendo, e os pés eram barro misturado com ferro. E Nabucodonosor vê uma pedra cortada sem auxílio de mão que cai nos pés da imagem e a desfaz, e aquela pedra se transforma numa grande montanha. O que é isso? Daniel interpretou e disse que a Babilônia era o reino da cabeça de ouro, o império medo-persa com seus 2 braços era o bronze, vai descendo. O ventre de bronze era o império greco-macedônio. E vai descendo, as 2 pernas de ferro era o Império Romano com sua parte oriental e ocidental. E os pés de barro e de ferro é o Império Romano restaurado e o Império do Anticristo com suas potencialidades e fragilidades. Mas nesses dias, nos dias em que vivemos, cairá do céu uma rocha que é Jesus Cristo e desfará os governos deste mundo e deporá os governantes e acabará. E aí não vai ser como aquele que diz que basta um soldado e um cabo para acabar. Não! Jesus Cristo virá em glória e reunirá todas as nações diante dele, cada juiz e cada presidente, cada sheik, cada rei, rainha que este mundo viu, terá de prestar contas ao meu Senhor e Salvador, aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E aí o que acontece? Os profetas começam a dizer, Jesus vem. E ele começa pelas aldeias, pelos povoados, pelos lugares onde ninguém vai, anunciando o reino. E ele diz, meu reino não é daqui. A mãe de 2 discípulos dele diz assim, Senhor, que maravilha. O Senhor é rei, então o Senhor vai já sentar lá no Palácio do Planalto. Deixa eu te dizer, Jesus não vai governar o mundo do Palácio do Planalto, nem tampouco da White House, da Casa Branca. Jesus governa o mundo do trono do meu coração e do céu. Jesus transforma malvado em gente que presta. Jesus desfaz o que o pecado fez. E aí Jesus vem, ele prega e as pessoas estão ali esperando nele. E ele sabe que o único jeito de consertar estas pessoas é pagando a culpa delas. E ele sabe que para isso ele veio ao mundo. Não apenas para ensinar, não apenas para ser um mestre de religião, que ele não é. Ele veio para ser uma oferta a Deus, para pagar os meus pecados e os teus, para dar a mim e a você a possibilidade de perdão, de transformação, de regeneração, de religação, de reconciliação com Deus. E quando ele morre na cruz, ele diz, tetelestai, está consumado.
Ele diz: Pai, eu consumei a obra que me deste a fazer. E ele ressuscita ao terceiro dia, quando ele já pagou o meu pecado e o seu. Quando ele já resolveu o problema da nossa separação com Deus. Ele chama os seus discípulos, a quem ele treinou. Ele diz: vão. Começando de Jerusalém, vão até os confins da terra, anunciando a minha palavra e dando e oportunizando e abrindo portas e criando mecanismos para que pessoas malvadas se arrependam de seus pecados, creiam em mim e mudem e saiam do reino das trevas para o reino da luz. Foi isso que Jesus disse a Paulo: Paulo, não temas, fala e não te cales, porque eu te chamei para os converteres do poder das trevas ao poder de Deus. Hoje nós vos anunciamos o Evangelho. O Evangelho é essa boa notícia de que em Jesus Cristo os nossos pecados foram pagos. Em Jesus Cristo a nossa separação de Deus pode ser resolvida. Em Jesus Cristo a morte dará lugar à vida. Porque Jesus veio reconciliar o homem com Deus. E quando nós estamos atados e unidos a esse Deus, então a vida volta a jorrar. E aí Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em abundância de quantidade, em abundância de qualidade, em abundância da presença de Deus. Hoje Deus te convida para se converter. Hoje Jesus diz: eu tenho um reino. Porque o reino de Deus é uma alternativa. Você tem esse reino que está aí com vários governos, que já se provou que não deu certo. E Jesus te dá uma segunda alternativa, o reino de Deus. E ele te chama não para ser membro de uma igreja, não para trocar de religião, mas ele te chama hoje para trocar de rei, para dizer assim: Jesus Cristo, eu entendo que estou desgarrado e desgarrada de Deus desde meus ancestrais, e que o pecado não vai fora de mim, mas dentro de mim, que para onde eu for eu o levarei. E que a única pessoa capaz de arrancar esse mal daqui de dentro, porque nós vamos continuar fazendo cadeias e as cadeias vão estar superlotadas, porque só prender o perverso não resolve. Aí Jesus vem e ele anuncia o Evangelho, e quando o perverso ouve e abre seu coração, Jesus Cristo entra através do Espírito Santo e muda a chave. E aquela mente perversa é invadida por uma unção de amor, por uma unção de perdão. E você que estava aí do outro lado, que ainda não é um súdito do reino, você que estava com o coração apertado, você estava com a alma, e você também que estava esperando que eu termine para se converter. Eu quero dizer para você hoje que flui na tua direção, na minha direção, na direção desses irmãos a graça poderosa de Deus, e ela nos atingiu. E a graça de Deus transforma o perverso em homem e mulher de Deus, súditos do reino, que passaram por uma metamorfose interior
por fora continuam do mesmo jeito, que enfrentam os mesmos problemas da vida, mas que no trono do coração, Cristo está entronizado. São guiados e dirigidos pelo Espírito Santo e tiveram uma transformação. Porque eu posso chegar aqui e dizer, olha, gostoso, você pode ver, mas só vai sentir quando experimentar. E hoje eu te convido para ser súdito do reino de Deus. Hoje eu te convido para você entrar no reino. Hoje Jesus anuncia um reino invisível. Um reino que ele diz estar dentro de vós. E que um dia se exteriorizará. Jesus Cristo está dizendo, deixa os meninos aprontarem. Está chegando o dia onde Jesus vai entrar na história, batendo palma e dizendo, acabou. Onde o cronômetro da justiça será parado. E cada rei e rainha, cada poderoso, cada homem e mulher que a mão da justiça jamais colocou sobre ele, que era inalcançável pela justiça humana, vai ser alcançado. Você rei, você presidente, você, sua excelência, governador, sua excelência, deputado federal, sua excelência, juiz do Supremo Tribunal, sua excelência e todas as excelências juntas. O dia está chegando, onde os senhores não mais julgarão, onde os senhores tirarão a toga, onde os senhores estarão do lado de baixo do tribunal e o verdadeiro juiz imparcial irá julgá-los e todos vocês vão ter que prestar conta ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Jesus veio para salvar e vem agora para buscar seu povo. E João diz, e vi no seu manto e na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está voltando. E ele é que vai vestir a toga. É ele que vai sentar-se no trono branco. E a Bíblia diz, e vi um grande trono branco. E diante do trono eu vi os grandes e os pequenos. A reunião do juízo final será a maior reunião do planeta, porque estarão os que já morreram, os que já viveram, estarão os que estão vivendo e os que ainda viverão antes da vinda de Jesus. Que nascerão. E a Bíblia diz, e vi diante do trono, do qual fugiu o céu e a terra, quando Jesus Cristo vier, vai ser semelhante ao sol. O sol é uma amostra grátis. Porque enquanto não há sol, a escuridão domina, mas quando o sol aparece, tudo desaparece, só o seu brilho se manifesta. E João diz, eis que eu vi um trono branco, não é um trono lameado, parcial, que está amarrado e atrelado a partido, que tem medo, que não tem peito de exercer a justiça, mas é um juiz de um trono branco, limpo, que não está atrelado nem amarrado à direita, nem à esquerda, nem a crente, nem a descrente, mas é alguém que vem dizer, o tempo de vocês acabou, e agora eu vou ensinar vocês o que é reinar. É Jesus Cristo, meu Senhor, Ele vem. Eis que ele vem. E por isso eu os convido a conhecerem a sua pequenez. Porque eu já reconheci a minha, a sua insuficiência, o seu pecado. E a minha oração hoje, Pai,
É que o Espírito Santo aponte para dentro da sua alma e mostre quão pequeno você é e quão pecador você é. E quão desgraçadamente você está e quão desesperadamente você precisa de perdão. E eu quero dizer que esse perdão foi providenciado e está à sua disposição pela fé em Jesus Cristo. E hoje ele estende a mão e diz: eu te ofereço perdão. Ele disse: se você está arrependido, tu me dás o teu arrependimento, que eu te dou o meu perdão. E hoje ele quer perdoar você, quer transformar a sua vida e torná-lo um instrumento de transformação de milhões, dentro e fora das cadeias, para criminosos ricos e pobres, de colarinho branco, ou criminosos da rua. Ele quer transformar homens e mulheres, não importa onde você está me ouvindo. Não importa quem você é, não importa qual é a tradição religiosa que você frequenta, não importa quem te amarra, não importa o que fizeram com você, não importa os pactos que você fez, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer experimentar liberdade? Eu te ofereço liberdade em Cristo pela fé nele. Arrependa-se e creia nele. E o busque agora. Aí onde você está, peça a Jesus Cristo. Diga a ele que você está arrependido. Diga ao Pai assim: Pai, eu vou te ajudar numa oração. Diga: Pai, eu reconheço o meu estado de pecado desde Adão. E eu tenho visto na prática que eu sou mau e pecador e que desesperadamente eu preciso de Ti. E eu me arrependo de tudo o que eu fiz até agora. E eu te peço que me perdoe pelo que Cristo fez por mim. Porque eu creio que na cruz do Calvário Ele estava no meu lugar. Que aquela cruz era minha, mas Ele tomou o meu lugar para que eu seja hoje transformado. Para que o perverso, para que o malvado deixe de ser malvado. E hoje eu espero de Ti uma regeneração. Eu peço que o Teu Espírito Santo encha o meu coração, entre na minha vida e mude tudo que tem que ser mudado. E me desamarre e me liberte. Jesus, o Senhor disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, em nome de Jesus, agora é a Tua vez. Agora é a Tua hora de agir. Agora entre com libertação, com regeneração, com transformação, com mudança de vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu espero que você que vai ouvir esse sermão pelo YouTube ou pela minha página na comunidade bíblica, você tenha um encontro com esse Deus e você se torne súdito deste reino. Você que já teve tantas decepções na vida. Você que já bateu em tantas portas. Você que já procurou tantas soluções. E até agora você não encontrou. Eu te convido a receber a Cristo como Senhor de sua vida. Deixar Ele guiar teus passos. E dizer: Senhor, eu quero entrar no teu reino. Eu era da turma que estava na rebelião. E agora eu sou da turma que se prostra diante de Ti. E agora eu sou da turma dos regenerados, dos arrependidos, que pela fé foram alcançados. Você que é crente em Jesus Cristo, mas que acreditava em você, na congregação, na doutrina. Você que não compreendia ainda o que era salvação. Eu te convido hoje a ter um encontro com Cristo. Não o Cristo da denominação, mas o Cristo do reino, o Cristo que governa,
o Cristo que transforma, o Cristo que é Senhor. Você que está desviado, eu te convido. Jesus hoje diz, meu filho, as portas do reino estão abertas. Você quer ser meu súdito? Arrependa-se e creia. Então, se você se arrependeu e creu hoje, se você buscou a Deus, deixa teu testemunho lá, ou no YouTube, ou nessa página. Deixa teu testemunho. Eu coloquei, irmãos, um pedido de oração. Eu fiz uma coisa bem bonita. E o Ian já viu, alguns outros já viram lá na minha página. Então, se você quer oração específica por sua vida, família, então vai lá na página onde tem pedido de oração e coloca lá e diz assim, eu quero, porque eu estarei orando ainda hoje com você e por você. Então deixa o teu comentário lá. Não deixe que o nosso encontro acabe aqui, que ao terminar a live, você pare. Mas eu quero te pedir que quando terminar a live, você vá lá na página e deixa teu testemunho assim, fui transformado. Fui alcançado. E vá lá no YouTube daqui a umas 2 horas e veja de novo. E se você crê, como eu creio, que essa mensagem do reino de salvação é poderosa, então copia e vamos espalhar. Vamos encher o mundo com esta palavra. Que Deus nos abençoe. Até amanhã. Em nome de Jesus, ao meio-dia. Então, quer oração? Vai lá na página. Amanhã, ao meio-dia, nós estaremos aqui, se Deus assim o permitir. Que Deus abençoe. Boa noite, bom domingo, bom descanso. Amém.